dia. E lembrando do Tulipão dos bons tempos, você que está do outro lado de lá e já tem aí mais de 50 anos, você sabe do que eu estou falando. Falava aqui com o Bauchita sobre os bons tempos. Está no ar o seu Bola na Rede e a gente chega para falar de muito assunto. O bicho tá pegando aqui no seu Bola na Rede. É o Atlético que para muitos derrapou, para outros o resultado foi normal e ficou no empate com o Maringá. E mais, a arbitragem deu uma ajuda para o Galo, né? Porque houve um pênalti não assinalado. Eu queria ver, isso eu falo de modo geral no futebol. Todo mundo que reclama quando a arbitragem erra e prejudica, também ir lá e falar, hoje eu fui favorecido. Isso é ilusão, nunca vai acontecer. E o Cruzeiro também tem jogador que volta a treinar e a ficar à disposição do técnico Léo Jardim. Tem titular com desgaste e esse desgaste pode acabar sendo preservado o jogador mais do que já tem sido. E amanhã tem Cruzeiro pela Copa do Brasil contra o Vila Nova. Tem outros jogos que a gente vai falar na noite de ontem, os clubes que passaram sufoco ou não. Tem muita coisa para a gente falar. Essa polêmica ainda em torno da seleção brasileira, camisa Ancelotti, agora Jorge Jesus. Você vai saber tudo aqui. A gente vai conversar com você com toda a tranquilidade aqui no seu Bola na Rede. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também, você não tem como ver? Vai lá, põe no celular, no youtube.com/canal TVH. E o principal, aqui você tem voz, aqui a gente te ouve, aqui você é valorizado, aqui você é recebido com carinho. Mande sua mensagem através do Zap 99680-2910. Quero dizer o seguinte, falando rapidinho, porque hoje o bicho tá pegando. O Atlético, para muitos, foi mal, derrapou, para outros, resultado normal. Eu entendo o seguinte, diante das dificuldades, exigir de um time que nunca jogou, um time todo desfalcado, que ele deixou, isso não vou exigir. A gente tem que ter a compreensão. Contudo, contra uma equipe bem organizada, bem postada, da Série C, eu esperava pelo menos uma exibição melhor. E teve erro, sim, do Atlético até no início, na escalação, que foi, num certo sentido, colocando o jogador de forma precipitada, que depois foi sacado. A gente vai falar sobre isso e muito mais, e eu vou de cara para eles. Eu vou te falar, esses homens aqui hoje provocaram muita emoção. Um falou que foi o problema no anel, o outro que lá no mundo estava engarrafado, o outro falou que o pneu furou. Sobrou emoção hoje demais, não faz isso comigo não, nossa, beleza, Bijão? Que alegria ter você aqui. Tudo bom, bom demais aí. Graças a Deus, mais uma oportunidade aí, mais um dia. A gente que agradece, a gente, você é o homem do meio milhão. Não, é meio milhão, vocês vão dizer que é meio milhão. Eu vou dar 1 milhão pra ele. Tá louco? Eu arrumo uma pamonha que eu fico feliz. Vamos ver. Mas é isso aí, vamos embora lá falar dessa semana do Cruzeiro. Mais uma polêmica, né, durante a semana, mesmo o Cruzeiro vencendo. Mas não antecipa a polêmica, tem polêmica, tem uma aí coisa. Eu vou te falar, viu? A gente vai falar aqui durante o programa, mas eu vou querer também saber o que aconteceu do lado de lá, né? Porque ganhar roubada ali do Maringá é sacanagem, né? Ganhar não, empatar roubado, né? Comemorar empate. Eu queria falar nada não, né? O meu convidado tá chegando hoje ali. Daqui a pouco a gente vai a camisa é boa, tá? Aquela camisa do jogador. No rasgo. Aquela é boa. Aquela é boa mesmo. E eles até fizeram uma postagem sobre isso. Agora eu vou falar aqui. Olha, já mostrei para o padre Samuel Fidelis, aqui para a redação, para todo mundo, o show, mais uma vez. Ô, gente, quando eu falo do Bauchita, das grandes vozes do Brasil, grande artista, performático, um show, ontem estive no seu aniversário com muita alegria, e aí a gente relembrou dos tempos do Tulipão, Tulipinha. Tinha gente nova lá, tinha minha filha de 2 anos de idade, tinha minha filha de 15, tá? Então para com esse papo. Eu e o Bauchita, nós éramos crianças lá, exato, brincadeira, uma galera sensacional. Quero inclusive mandar um abraço pro Pablo, seu amigo, tava lá. O Mário Pimenta, que falou que lenha você nas peladas demais. Bate muito. Então um abraço para essa galera toda. Parabéns, viu, Bauchita? Que festa, grandes cantores. Olha, foi uma noite marcante, você foi muito feliz, o Serginho, sua homenagem a ele e tanta gente que esteve ali no palco com você. Parabéns, tá? Obrigado, Júnior, obrigado pela sua presença lá, que abrilhantou o nosso evento. E apesar do Júnior foi bom. Apesar. E assim, eu tô aqui, os caras chegaram aqui e falaram que o Virgão falou que eu sou
mediador aqui, que eu tô no meio aqui. Pra neutralizar aí. Não tem nada, o Beto tá chegando, então... Você tá quase empurrando o Beto pra fora da mesa. Não, entenda a coisa. O Beto tem uma imagem minha da época de 98, de Alterosa Esporte, não é isso, Beto? Só que hoje eu sou um homem de uma coisa só. O resto tá tudo no seu lugar. Esse aí. Ainda mais comemorando 60 anos, né? Para! Não, que 60 aqui, você tá ajudando ele, 66, aí você vem com 60. Agora ele, Beto Já Guerra, anda de ônibus de graça. o homem sereno, equilibrado, calmo, tranquilo. Chegou aqui 11 da manhã, vocês têm que aprender com o Beto Guerra. 11, ele já estava aqui. Não sabia onde é que era. Não, ele chegou. Ele já chegou trazendo uma notícia aqui que pode ser bombástica. Bombástica, para abalar as estruturas do futebol mineiro. Beto Guerra, você não tem $500 mil, mas você tem uma barbicha quase sensual. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós vamos falar aí mais tarde, né? Se o Júnior parar de falar e der tempo, nós vamos falar do Dudu aí. Que Não é pra falar, seu animal! Ainda não! Aí o cara vai estragar. O cara Mas vai... ele tá um negócio emocionado. assim, Mas tem na escalada, eu passo Mas aqui, a eu pessoa brinco, vai olhar e tem vai falar, meu, a gente o que brinca tem? todo mundo aqui, ó. Não. O Dudu a gente fala lá no terceiro bloco. Aí o Mas é animal bom o vai pessoal começa saber a falar que vai de- ter uma coisa importante sobre ele, porque o Gente, trouxa da vez pode ser o Aqui, Atlético. Vamos ver. valeu demais pela sua companhia. Muito bom ter você aqui no Bola na Rede. Acabou o programa graças ao Beto. Valeu, bom fim de semana, bom feriado. É um animal, né? Eu vou te contar. Vamos lá, falando da Copa do Brasil. Pois ontem tivemos 5 jogos e todos os jogos com os times envolvidos foram jogos que foram interessantes para as equipes favoritas. Porém, o que foi visto em campo não foi bem isso, não. Vamos lá ver os resultados dos jogos. Vamos pôr aqui na telinha, vamos lá. Olha só, o Inter com o Maracanã, 1-0. O Retrô com Fortaleza, 1-1. Maringá e Atlético. Fluminense ganhou apertado da Aparecidense. São Paulo, 2-1 para cima do Náutico. Qual o placar? Você não falou o placar do Maringá e Atlético? Aqui, deixa eu te falar, só ler essa história aqui. Ele não falou o placar, ele pulou o placar. Virou um complô, 1-0, 1-1, Tendencioso, 2-2, 1-0. Você quer o do Galo? Você a quer? parcialidade. Aqui, eu vou te falar, tá todo mundo contra. Esses caras estão fazendo complô hoje aí. Tá aqui. Fala o placar. Lê o placar. 2-2, eu não entendi, ué. Pegando logo o Maringá, time aí, né? Agora, sem investimento e tudo mais. A verdade é que a gente tá vendo aí que não tem mais time bobo. Isso é E verdade. o cara bobo? Você vê, só o cara bobo Cara que é o bobo bobo. existe. Mas aqui, olha os resultados, Mas tudo alguns times apertado. devem ter jogado com. Acho que o Inter jogou com o time de reserva. Mesmo Tem assim, isso que dão uma também. bugada e mesmo tal, assim, né? a gente vê aí jogos apertadíssimos, né? Maracanã, o Aparecidense. Fluminense, Não dá, né? não dá. O Náutico empatando com o Tava Fortaleza empatando com o Retrô. Ou seja, a Copa do Brasil é um né, para nós que somos os reis da Copa, né, que o maior vencedor, a gente sabe que é complicado nesse início. Complicado. E hoje tem mais jogo. Será Vai que ser complicado. Se essas partidas vão ser complicadas, vamos ficar ligados. Quais são os jogos aqui? Agora não tem placar para você me tumultuar a vida, não. Cadê? Jogo de hoje, aqui na tela. Aí, Botafogo e Capital no Engenhão, 7 da noite. Ceará e Palmeiras no Castelão. CSA e Grêmio no Rei Pelé. Novo Horizontino e Corinthians. Paysandu e Bahia. Olhando aqui, direto, os dois grandes favoritos, Palmeiras e Botafogo. Rapidinho. Palmeiras e... Palmeiras no jogo Palmeiras dele, o favorito Botafogo contra no o jogo Ceará, dele. São será? os grandes favoritos Eu não aqui na coloco, rodada. eu não coloco Palmeiras favorito nenhum desses jogos Nem aí. o Palmeiras? Nem o Palmeiras. Você também não? Copa do Brasil não tem essa questão de favoritismo. É óbvio, quem tem a melhor noite ali, às vezes, por exemplo, você tá vendo o Paysandu, que tá mal ali na Série B, mas vai pegar um Bahia, o Bahia que você acabou de falar, que é o Palmeiras favorito, o Bahia ganhou Não, o Palmeiras Bahia que lá. o Cruzeiro ganhou e depois falou que era o Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o futebol brasileiro é muito aleatório, a gente não está conseguindo ter muita certeza do que vai acontecer, não. Agora eu queria fazer um pedido que vocês falassem mais baixo, porque tá atrapalhando a conversa do Beto Guerra ali Não, no não é celular. conversa, não. Porque tá numa Tá, conversa. ele tá ali, mandando um tá pix Aqui. pra mim aqui. Aqui, Tá vai me mandar negócio pra pagar aqui. aqui. Pix, aí, eu Pix. Você não tem horário de você fazer isso, não? É 60 milhões da multa Se do eu Dudu. te falar que não, 60 milhões aí, já tá mandando? É 60 muito milhões. difícil. tô, O cara... tô comprando Dudu aqui. pô, 60 peraí. milhões ali. Tá certo. Pagando E a multa você, dele. o que achou dos jogos da Copa do Brasil? Qual o jogo de hoje? Dê sua opinião, participe. Mande a mensagem para o nosso WhatsApp. Olha só, galera.
2 presentes. Na sexta-feira você vai escolher um deles, presente da Carmania, lá na Bia Sortes 438, pertinho da Praça da Liberdade, quase chegando na Álvares Cabral. Procure meu amigo Fernandinho, um show de loja de acessório, lanternagem, da cera, vitrificação no seu carro, isso filme. E aqui você tem um LED, farol para pôr no seu carro, para ele enxergar tudo. Ou você escolhe um sensor de ré, para você não bater mais a traseira do seu carro. Mande para o Zap 99680-2910, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltando com o seu Bola na Rede, você participa mandando mensagem pelo Zap 3199680-2910. Mande sua mensagem, dê sua opinião, fale com a gente, abra seu coraçãozinho, vem pra cá e tem mensagem aqui na tela. Gilson, boa tarde, Gilson na área. Quando o Galo vai mostrar na prática que é um time de futebol, Cuca põe esses jogadores para ver os jogos da Champions. E você também precisa armar bem esse time. Se vocês entrarem com esse futebol no jogo de volta, saem da Copa pro Maringá. Gilson tá pegando pesado, hein, Gilson? Você tá chutando a canela de todo mundo. Vamos lá, tem mais mensagem? Deusdete, boa tarde, bancada. Toda vez que o Galão joga, tem esperança de que vai mudar, mas tá difícil. Foi aí na TV buscar minha camisa que ganhei. Ô, Deusdete, que legal. Parabéns aí pela camisa que você ganhou lá do Jardim Riacho em Contagem. Tem mais mensagem aí na tela, Murilo? Boa tarde, Cruzeiro melhor. Finalmente já arruma a Libertadores 2026. Léo Jardim, agora sim no comando do time. Nunca critiquei. Um abraço aí para todos, em especial pro Beto Guerra. Quem? Nossa. O Rick Martin, de BH. Valeu, Murilo. É Rick Martin. Esse jegue aí. Mas aqui, é Rick Martin? Por quê? Onde vocês têm semelhança? Não, nenhuma. É nenhuma mesmo? Zero. Então tá certo. Vamos falar do Cruzeiro, que tem retorno de jogador que até poucos dias era titular. O William volta a treinar e vira opção. Mas com a bola, com a última mensagem, última imagem que ele mandou dentro de campo, não foi legal. Então, para mim, sempre que puder, Fagner. E o jogo é contra o Vila. A tendência é que o Cruzeiro tenha aí um lateral com características tipo do William. Mas será que o William volta? Será que ele vai ser aproveitado? É essa pergunta que eu rolo. Bom, Chita, você abre seu coração. O William tem lugar nesse time ou é Fagner, acabou, ou improvisa outro e ele tem que correr muito atrás pelo que ele não tem feito? Olha, o William, quando chegou ao Cruzeiro, ele não vinha jogando, aí de repente ele começou a jogar muita bola que o levou até a seleção brasileira. Depois disso, parece que ele chegou na seleção, ele foi contaminado por essa desculpa a palavra, mas é essa palavra mesmo, essa desgraça da seleção brasileira. E aí acabou, o futebol do William acabou. E aí o Fagner pediu passagem e vem jogando melhor do que o William, né? Agora, o William tem futebol para recuperar, sim, né? Se ele quiser, se ele tiver com a cabeça boa, focado no Cruzeiro, e aí sim eu acho que o William tem futebol para ser titular. Mas, por enquanto, o meu titular é Fagner. Quando for assim, você fala de Snara, viu? Desnara tá na moda, tal do Desnara tá na moda. Mas agora vocês explicam. Uma desgraça é uma pessoa sem graça. Podia sair a nova. Mas o Desnara é bom. E aí, como é que fica essa lateral? Aqui, é bem diferente, né? Jogar com o Fagner e jogar com o William. A gente tem que entender que os dois laterais são bons e cada um tem a sua particularidade. Tudo depende da estrutura do time. Por que hoje o Fagner é melhor? Porque o Cruzeiro precisa se defender. E o William não é o melhor fundamento, a parte defensiva dele. Ele é muito melhor ofensivamente. Verdade. Então, quando ele sobe, precisa ter um volante para cobrir. E o Cruzeiro estava com o problema de ter somente o Romero sendo o homem de marcação. E ele que teria que cobrir ali quando acaba avançando esse time, né? Ele tem que ficar lá atrás, fica com os dois zagueiros, às vezes, ali, na montagem ofensiva do Cruzeiro. Eu fiz enquete nas redes sociais do Cruzeiro. Boa! E só para vocês terem uma noção. Fala aí do Cruzeiros, qual que é? Quem quiser acionar. O Cruzeiro tem relevância bacana, graças a Deus, mas olha só, eu perguntei quanto que tem pessoal, lá? Meio milhão, né? Meio milhão. Eu sei, meio milhão aí. Olha só, o Fagner, para mim, ainda é titular. 22.200 pessoas votaram nessa opção, 87%. E quem prefere o William, 13%, 3.311 votos aqui na enquete que a gente fez no Cruzeiro. Dá para ver que a torcida quer mesmo o Fagner porque trouxe essa segurança lá atrás na parte defensiva do Cruzeiro. O William é bom, mas é igual disse o Bauchito. O melhor momento dele foi no primeiro semestre de 2024, depois que foi para a seleção. Tanto ele quanto o Matheus Pereira, né? Os dois ainda, depois daquela época de seleção, sumiram e está devendo bastante ainda nesse time do Cruzeiro. Agora eu quero ouvir ele, Rick Martin.
o animal do programa. Beto Guerra. Um carinha Fala agora. pra gente o Eu seguinte. sou muito bem cuidado aqui nesse Como é que o Diogo te chama? O Diogo te chama de cabeça de ovo? Cabeça de É ovo. cabeça de ovo. O Diogo Gente, os bastidores aqui da transmissão com o Diogo Medeiros, o Beto brinca muito com ele. Eles zoam um ao outro, cada muito um no legal, seu canal. muito legal. Ô, Beto Todos Guerra, dois. Matheus Pereira pode ficar preservado, tá cansado. Tá cansado. Então aí desgaste muscular. Aí de Neném tá repente dando trabalho, né, Neném? O teste pezinho, Não foi o dorme à teste noite, pezinho. aí. É o teste do pezinho que ele foi fazer do vai filho. fazer o teste pezinho. E aí, Beto Guerra, de repente você tem um vacina. craque do time, você aposta nele, o cara já ficou um período fora. De novo, e pode faltar. É ruim demais você ter um cara que há uma expectativa e esse cara não aparece. Mas ele, no Cruzeiro, ele é disparado o melhor jogador, agora que o Matheus Henrique tá lesionado, né? Então, falar a verdade também, você vai jogar agora, não vai jogar, não pode reclamar muito dele, não, porque ele é o melhor, tecnicamente é o melhor do Cruzeiro. Mas não tem entregado, né? Ah, mas é igual no Atlético, você tem o Scarpa, vai, tá aqui tá bem, mas você reclama dele, vai lá, põe o Igor Gomes pra resolver pra gente, então não tem o que fazer. O Cruzeiro não tem uma reserva nem próximo. O Eduardo Tem já sido tá uma longe, decepção. já sabia que ele era muito Tem fraco sido. lá no Não, Botafogo. mas no Botafogo, quando ele teve no auge de 2023, ele teve bem. É, mas aí no ano passado foi péssimo no Botafogo. Eu assistia muitos canais botafoguenses, contusão, sempre ficou detonando fora, lá ele. Né? E aí, enfim, eu acho que o Matheus Pereira não tem o que fazer, não. O melhor disparado do time. ele Ele tá já- cansado, ele tá cansado. mas ano Bebê, agora passado- acabou de nascer, pô, tá doido. Ano passado, isso não é só desse ano passado o Matheus Pereira já estava com alguns problemas musculares e tal. Tanto é que a gente percebeu bastante durante a pré-intertemporada do Cruzeiro agora, as fotos nas redes sociais, o torcedor falava bastante da fisionomia do Matheus Pereira. Já Tapinha, afinou né? bastante, estava bem magro e tal. E aí ele voltou agora e vem esse problema aí, ainda não está 100%, né? Vamos ter que confiar no departamento de performance ali do Cruzeiro, né, de saúde e performance do Cruzeiro, para melhorar ele cada vez mais. Mas é ruim o cara ficar nessa. A gente tá brincando aqui que foi fazer o teste do pezinho, deve ter ido dar vacina no filho, porque teve o nascimento do filho dele, o Theo, recente aí. Mas a gente tá precisando, você, Matheus Pereira, tem que voltar a ser aquele cara que foi no início da temporada passada. Hoje, depois de todo esse problema que rolou daquela possível saída dele ou não, muitos ainda conseguem ver o Matheus Pereira hoje como um jogador comum dentro do Cruzeiro. Não tá sendo mais aquele cara. Justamente também porque teve essa questão de Dudu, de Gabigol, de Cássio, jogadores que trouxeram uma relevância e tiram um pouquinho aquele peso em cima dele, do cara ser o cara do Cruzeiro, né? Ô, Bauchita, um dos problemas que foi detectado pelo Léo Jardim foi com relação à parte física dos jogadores, não só para dar força, o Dineno é um exemplo, e vários jogadores que precisavam disso, ou seja, ficou com o Cruzeiro uma preparação indevida, não só no Cássio também, então muita coisa mudou. Enquanto você fala sobre essa questão, sua opinião importante sobre o Matheus Pereira, já vai chegar aqui, eu já vou convidando, porque vai vir uma coisa boa aqui para vocês. Vai vir um negócio bom pra gente, vocês vão morrer de inveja. E eu vou te falar, é um negócio cheio de proteína, para ficar com a musculatura boa. Abre seu coraçãozinho, Bauchita. Cara, sobre o Matheus Pereira, eu acho que como eu conheço futebol, eu sou um cara mitológico e antigo, né? Como diz o meu amigo Vinícius Pessoa, meu guitarrista. Da década de 80. Semi-idoso. Semi-idoso? Obrigado, Beto. Rick Martin. Mas eu acho o seguinte, tinha alguns atletas, eu acho que não sei se foi o Zico, se vocês me recordarem, me ajudarem a recordar, que precisava de suplemento para ficar mais forte. Porque o futebol hoje é muito a parte física, né? E eu vejo o Matheus Pereira, tecnicamente, eu concordo com o Beto quando ele fala que é o melhor jogador do Cruzeiro. Realmente tecnicamente joga muito, é muito bom jogador. Mas ele precisa dessa encorpada física, né? De ter um pouco mais de força física, até porque os adversários já sabem que ele tem essa característica mais franzina e chegam mais duro nele. Você pode ver que toda falta acontece Tá lembrando o em cima. Neymar, né? Encostou, cai, né? Encostou, cai, E não é igual o Neymar que cai de malandragem. Ele cai porque realmente a parte ele tá física lembrando dele. as Você lembra do Nacho no Atlético, por exemplo? Que jogou Era no também, Ele outro tinha uma também. canela de O sabiá. Arrascaeta quando veio pro Cruzeiro também, o Cruzeiro acho que ficou um ano e meio preparando ele para ele ganhar corpo, né? E hoje você vê ele jogando no Flamengo, ele toma A pancada. estrutura física dele é melhor E hoje. sabe como que você faz para não cair? Nossa, se alimentando Você tá bem. perguntando isso pra um cruzeirense, olha aqui, pô. Olha aqui, perguntar olha pro o atleticano, caiu biscoitinho primeiro, que eu sabe, tenho aqui. Olha só como é que você faz aqui. Para não cair de fome, manda de atenção. fraqueza. Calma, você Tem tá que dar nervoso. isso Tem aí que ouvir o pro Eduardo Matheus primeiro. Pereira, tem que arrumar Aqui, pro Matheus Eduardo, Pereira, seja isso aí. muito bem-vindo.
Boa tarde, Vem cá, Júnior. chega aqui Boa tarde, pertinho aqui como é da que você gente. tá, amigo? Explica aqui o que é isso aqui. Primeiro Bora esse lá. biscoitinho maravilhoso aqui que você deu uma amostra pra gente antes. Eu comi. Que A trem turma gostoso. gostou? Maravilhoso. O que é né? isso aqui? Isso é um pão de queijo proteico. Sem farinha, sem açúcar, sem lactose, sem manteiga, sem glúten. Ou seja, ele é feito com a proteína isolada, proteína vegetal. Tem alto valor nutricional e proteico. E é uma delícia. O sabor é maravilhoso. Aqui é para você fazer um shake? Exatamente. Isso é uma bebida funcional, é um shake proteico que você tem apenas 220 calorias, 23 vitaminas e minerais, 25 gramas de proteína. Quando ele é preparado nessa garrafinha, ele já vem com 30 gramas de proteína. Excelente. Exatamente. Excelente. É uma refeição, é um substituto parcial de refeição. Esse aqui que é na verdade, esse é um sucesso. os dois são queridinhos lá da loja, ele é maravilhoso. Esse biscoito é um fenômeno. É feito com proteína isolada, vegetal, sem farinha, sem lactose, sem glúten e alto valor nutricional. E a bebida do Palmeiras e a bebida do Inter? Fala delas. Dizem que essa aqui é do Hulk, né? Boa! Vamos lá, isso aqui é uma bebida funcional e energética. Você tem... acelerar o metabolismo, auxilia na queima de gordura localizada, te dá energia, concentração, vitaminas do complexo B, vitaminas biotina, vitamina C, chá verde, cardamomo, malve, hibisco, é um composto de bebida e é saborosíssimo. Eu quero que você responda de forma objetiva, não quero lero-lero. Quantas garrafas dessas você tomou para o show de ontem? Ontem eu tomei uma inteira dessa aí, no meio do show, tomando e... Pronto. Bicho. Pronto. E onde que a gente acha tudo isso aqui e muito mais? Tem shake, tem sorvete, tem torta, tem bolo, tem prato, tem comida. Realmente nós temos um cardápio bem extenso. Detalhe, sem farinha, sem açúcar, sem lactose, sem glúten. E nós estamos situados na Avenida Bandeirantes, 1839, quase esquina com Praça da Bandeira. Você está assim, a 5 Qual o nome centímetros, dessa loja tá aí maravilhosa? o Fit Point Gourmet. E outra, a gente tem que aqui, não posso esquecer de maneira nenhuma, que é a nossa chefe, que é a minha esposa, que faz tudo isso aqui, Patrícia Reis, que é a criadora dessas receitas, né? E ela faz um trabalho incrível. Isso aqui é tudo trabalho dela, mérito para ela. E você também. Enquanto a gente vai para o intervalo, rapidinho, eu vou alimentar essa turma aqui. Para de conversar, eu vou te falar. Não tem problema. Aqui, e vou dizer mais. Eu vou te falar, eu tenho até medo na hora que for pro intervalo, que a Cris vai dar um pulo de lá pra cá, pra pegar um biscoito, que ela falou, é meu. Então eu já fiz raiva hoje na Cris, que eu já passei ali, já tô Seu Joel também já Posso tá de fazer uma promoção? Vai lá, faz a promoção. Anote aí o nosso WhatsApp da loja, 31 987264430, e os primeiros 5 que me chamarem vai ganhar um kit detox de 4 dias. Qual é o telefone mesmo? 31 Peraí que eu tô mandando. 987264430. Vai ganhar um kit são 4 dias de café da manhã de alto valor nutricional e nós vamos cuidar de você, vamos ter esse Que beleza, salva de palmas pro Bautista também, que ontem fez 66 anos. É isso aí, a gente vai pro intervalo, eu vou servir essa turma aqui que tá todo mundo esganado. Daqui a pouco a gente tá de volta. Show de bola. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Vem novidade aí. Segunda-feira vem uma novidade sensacional. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, porque eu vou ler aqui na tela a sua mensagem. Pierre Carvalho, boa tarde, Júnior. Assisto todos os dias seu programa Bola na Rede. Obrigado, viu, Pierre? O problema do meu galão é do meio para trás. A defesa está levando gols em todas as partidas. Gostaria de participar do sorteio da lâmpada S14. Que legal. Obrigado. Robson Pierre Carvalho, de Juiz de Fora. E a gente dá um jeito, se você ganhar, de enviar para você. Você vai receber em casa e seu carro vai ficar lindão. Andrelino, bancada, sou Andrelino aqui em Garra, Senhor do Bonfim, Bahia. Olha, estou feliz por ver vocês todos os dias na tela. Nós que estamos felizes por ter você. Nosso futebol mineiro
está na dependura, nem Cruzeiro, nem Atlético, nem América. Deus salve o América! Hoje é aniversário do América, 113 anos. Salva de palmas para o América! Vamos lá, Bijão, mais disposição. Mais ou menos, mais ou menos. Ultimamente tem me feito muita raiva. Você bateu uma palma pro América numa má vontade? Ultimamente tem feito muita raiva. Antes eu torcia pelo futebol mineiro com o América, agora não quer mais não. É freguês lá e é parceiro do lado de lá. Protesto, hein? Continua sendo a terceira força de Minas e baixando, daqui a pouco, se bobear, vira quarta. Vocês estão muito Parem de amargos falar hoje, mal viu? do meu filho. Do meu filho número 2, que o filho número 1... Olha o Alan Teixeira. Dudu nunca deveria ter vindo. Boa sorte para o Atlético agora. KKKK. Alan Teixeira de Divinópolis. Valeu demais. É isso aí, galera. Vamos falar agora do Atlético. Tem mais uma? Opa, o Ricardo não falou. Meu Galo deu sorte ontem. Era para ter perdido. Ainda bem que a arbitragem brasileira é muito ruim. E tá ruim demais. Quero esse pão de queijo aí. Parece que tá sensacional. Ricardo Carvalho, do bairro Dona Clara. Ô, Ricardo. Aqui, ó. Aqui. Vem comigo, ó. Não, você tá doido, você é bom Pegou demais. sozinho aqui, não deu pra gente não, viu, gente? Aqui. Comeu tudo sozinho. Olha só. Comeu tudo sozinho. Comeram, tudo. beberam. Não, porque fala assim, não, porque não tem, como é que é, farinha, açúcar, não sei o que e tal, você vai falar, pô. Ele comeu tudo. Você olha e fala, esse trem deve ser ruim, tá doido, não tem nada. Aí quando você vai ver, é a mesma coisa. hoje Não, aqui, às ó, vezes é melhor do que coisa, o que tem. É melhor do que tem. Estamos aqui Gostoso tomando o Hype Drink, esse eu e o Eu Bijão só esse estamos aqui. tomando. O Só verde esse eu aqui. não tomo, O verde não. a gente não toma, porque daqui a pouco Eu tô é o tomando do a do Hulk Hulk. e o Beto vai começar a chorar daqui a Isso. pouco. Ô, Beto, se Vai o levar suquinho do café. Hulk eu tomo. Se não for te incomodar do seu momento gastronômico, eu posso agora falar do Atlético, Pode, agora eu Beto? tô pronto. Porque o Beto não deixa. Então o Galo empatou lá no Paraná contra o Maringá, 2-2. Pra mim, eu não gostei do futebol do Galo. Acho que assim, ficou gente demais povoada, muita defesa, pouca ligação, ataque também tumultuado. Acho que precipitou com relação ao Igor. Estão aí os melhores momentos. Tanto que depois ele foi sacado. Pra mim, ele teve uma culpa no lance do primeiro gol, absurda, independentemente se ele fez gol também. Eu não gostei. Esperava mais do Atlético. E Beto Guerra, sua avaliação, assim, é pra xingar, é pra absolver, é pra entender, porque o segundo jogo é que vai resolver a parada. Se pensar somente a Copa do Brasil, o resultado não é ruim, que você decide em casa, uma vitória simples contra o Maringá, você está classificado. Só que o Atlético vem de 3 resultados ruins, não venceu o Caracas, que é um time fraco na Venezuela, né? O Atlético não venceu o Maringá, que vem muito bem, mas é um time da Série C, e não venceu o Mirassol, estando a fim de placar até 46 do segundo tempo, né? Então, é por isso que o torcedor está bem preocupado, porque o Atlético tem enfrentado times fracos, basicamente, e não tem vencido. E o pior de tudo é que, é o que eu tenho dito, o pessoal do Atlético está em Nárnia, o pessoal do Atlético tem que voltar para a terra. Ontem o Cuca, na coletiva, disse que o Atlético tem jogado bem. Não. Parabéns, Cuca, parabéns. O Atlético jogou bem contra o Maringá da Série C, contra o Caracas semi-amador. Realmente, né? Tá jogando muito bem. Então, de assim, novo o Beto Guerra estraga o programa, porque a gente ia trazer o Cuca falando na coletiva. Mas de novo, Beto Eles não Guerra me não leu avisam o nada, briefing. pô. Ele não avisa leu o nada, briefing do programa. Ele Não avisa todos, vocês não estão sabendo. Não, o Beto fica preocupado em pagar a conta na hora do programa. Aí ele fica antecipando tudo e ele recebe. Se eu não pagar, eu vou desde preso. ontem tudo que ia ser falado, mas é desse jeito. Aí eu vou passar para o Bauchito, que o Bauchito é ligado. O Bauchito tá compenetrado. Deixa eu Bauchito, comer aqui, que tá melhor. Come, que você faz melhor aqui. Hulk, sem ele a coisa ia ser complicada, porque é o cara que decide e resolve, mesmo não estando numa fase boa. Cara, igual o Beto falou, o Matheus Pereira pro Cruzeiro é o melhor, o Hulk pro Atlético é o melhor. Então, agora eu falo o seguinte, cara, eu concordo com o Beto, né? O time não vem produzindo o que se espera, né? O elenco é limitado nesse sentido porque não tem peças de reposição? Sim. E isso parte muito da diretoria, né? Do pessoal lá que tinha que contratar. Vendeu, liberou jogadores e não trouxe reposição. E aí fica nessa coisa, dependência de um time só, né? Aí se tem contusão, se tem desgaste, tira. O que repõe, o que chega, não supre Eu acho até no que mesmo teve reposição, nível. porque foi Paulinho, veio muita gente, só que assim, não se pensou como elenco, pensou como time. E aí você entende, Bijão, uma equipe que tem tantos desfalques, tantas contusões, por um calendário que nós já cantamos a pedra aqui, é praticamente a cada 3 dias um jogo. Isso é muito cruel com o nosso calendário e o Atlético está sofrendo isso.
Não sei se eu coloco muita culpa no calendário, não, sabe? Não? Porque... Mas e nas contusões? Essa desculpa do calendário a gente vê direto. Toda vez. E aí, às vezes, os times... Tem época que às vezes joga uma vez na semana. E aí não joga. Às vezes até piora o time. Então, assim, não significa muito que, às vezes, jogando quarto domingo ali vai cansar e tudo mais. Eu entendo, porque nós estamos num país continental que é o Brasil, as viagens são desgastantes. Às vezes tem viagem igual o Atlético lá para Venezuela, volta para cá, e o Cruzeiro vai para o Chile, por exemplo, foi para Uberlândia. Então isso aí é cansativo, não tem tempo para treinar. Nisso aí eu entendo. Agora, a grande questão que eu acho que o Atlético está passando é que o Cruzeiro também passa. Investimento alto e pouco futebol em campo, pouco resultado. Então, o que o Atlético vem sofrendo hoje pela falta de resultados, inclusive analisando até, não falando, tirando o Copa do Brasil, mas falando em Campeonato Brasileiro, está numa situação pior do que o Cruzeiro, vai muito por isso, porque teve investimento alto. E aí fica falando que tá tudo bem e não tá. E o torcedor vai ver a realidade dentro de campo. Cadê o resultado? Enfrentar o Maringá na Série C e não conseguir vencer, fora de casa, não interessa. Você tem um investimento, você tem um time melhor e não consegue o resultado. E agora eu tô sentindo que eu vou ser opinião solitária nisso aqui. Eu vou pedir para colocar um lance que está gerando muita polêmica e eu vou dizer, para mim, na minha opinião, foi pênalti. E acredito que para os 3 aqui, eles vão falar que não foi. Rola um lance aí, o pênalti que não teve pro Maringá. Para mim, houve pênalti. Olha o puxão ali na camisa e a arbitragem. É uma vergonha a arbitragem. A gente fala em todos os casos. Quando é contra o Atlético, a gente fala. Contra o Cruzeiro, a gente fala. Agora, o que eu entendo é o seguinte, isso que me deixa triste. Eu tô sozinho aqui no programa para falar que foi pênalti. Para você, Beto, porque eu já sei. O Bauchito e o Valdir, eles vão falar que não foi nada. E para você, Beto? Também não foi nada. Foi pênalti, mas tem que ressaltar tá mudando duas coisas. Opinião. Primeira coisa, eu vi também um vídeo, agora, hoje de manhã, do gol do Coelho, e eu não sei se aquela bola saiu não, tá? Não sei se aquela bola saiu não. Eu fiquei na dúvida também. Pegaram por trás ali, o lance aparentemente não saiu não. Então, só que assim, isso aí, pra mim é o seguinte, é o futebol brasileiro. Toda rodada você vai ter 3 ou 4 sorteados. É como um pote, vai sorteia. Fulano, você vai ser prejudicado hoje. Vai lá e só tem. Nesse pote não tem 2 aí. Tem 2 que não são nunca. Mas quais 2? Você não vai dar nome, não? Flamengo e Corinthians, né? Mas enfim. Aí você vai lá e sorteia. Então, agora foi a vez, então, do Maringá, porque o futebol brasileiro, a arbitragem é ridícula. E a CBF estava aí, não sei nem se vai ou não vai, oferecendo 5 milhões para o Ancelotti. Tem 200 conto por mês para os presidentes da federação, mas para melhorar a arbitragem, não tem. Então, eu não vou nem perguntar para vocês dois, que vocês já chegaram aqui no programa falando. Não foi nada não. Não foi nada não. Foi lance de jogo. Quero saber porque o Beto mudou de opinião. Vocês sustentam a opinião de vocês de que não foi nada? Eu quero saber dos dois. É claro que foi pênalti. Mas o que a gente tem que falar aqui é que os erros da arbitragem, como disse o Beto aqui, está acontecendo cada vez mais. E o que mais me indigna é que quando vai mostrar o replay do lance, aí tá lá o árbitro, vai lá na cabine do VAR, os caras ficam 1 ou 2 minutos. E foi esse lance do pênalti aí, só tem o puxão da camisa, não tem mais nada. Eles colocam todas as câmeras, na primeira você já vê, qualquer um vê, só cego não consegue ver aquele lance ali que não teve puxão. E aí eu não sei se já teve o áudio, já teve o Beto? Acho que já teve, eu não ouvi. Eu quero ouvir o áudio, porque aquele áudio também, né, é uma palhaçada, né? Começam a falar nada com nada. E assim, são erros, árbitro, né? São erros, eu não sei se é pela pressão que existe, tem que ser rápido para falar, mas eu acho que não, acho que é falta investimento para trazer pessoas inteligentes para trabalhar dentro de uma cabine do VAR, de um árbitro ter comando, né? Porque muitas vezes dentro de campo ele fica refém do que o árbitro de vídeo vai falar, ele fica com medo de ser contrariado, às vezes eu acho que é isso, porque a decisão é em campo. Mas ele fica refém do que vão falar lá dentro da cabine. Então, fica essa zona danada e cada vez mais, igual o Beto falou, hoje foi o Maringá prejudicado pelo erro. Na próxima rodada vai ser outro time. E aí vai naquele sorteio, não tem jeito. Eu ia até ouvir o Cuca, mas depois que o animal do Beto já falou o que o Cuca falou, não precisa mais ouvir o Cuca, não. E aí, Bauchito? Ele falou que tá tudo bem. O Cuca tá vendendo uma ilusão, tá vendo um jogo diferente. O que é? O que é, tipo, trazer a confiança para os jogadores. Qual que é a sua avaliação numa hora dessa que o treinador fala algo que não está acontecendo e todo mundo sabe? Eu fico preocupado porque eu fico achando que o Cuca já tá meio gagazinho, né? Já tá vendo coisa que não tá conseguindo ver no jogo, né? Então, agora, falando sobre esse pênalti, claro, né? Eu acho que assim, o jogador do Maringá também,
ele precisa... Cara, o cara estica a camisa, uma camisa muito boa de tecido, né? Não rasgou. Elastano muito bom. Ele estica, o cara puxa a camisa. E aí, o que acontece? Por que o juiz fica na dúvida? Porque o cara seguiu o lance, ele cabeceou a bola. Não reclamou. Ele não reclamou, não fez nada e achou que era isso aí. Só que, cara, é nítido a gente ver o quanto a arbitragem do Brasil, do Brasil em geral, mesmo, em geral, é ruim, é pobre. E eu não quero falar que é tendenciosa, porque a gente está vendo escândalos no futebol, né? A começar pela entidade máxima do futebol, que é a CBF, e vai descendo, velho, e vai chegando na comissão de arbitragem também, que eu acho que passa pelos jogadores, com essas coisas de aposta. Então, assim, o futebol vai perdendo cada vez mais a credibilidade e o torcedor é o mais iludido da coisa toda, que fica... que não adianta nada, meu amigo. Como é que fica o torcedor? Isso é o Butler. Gente, eu vou te falar. Ontem eu só cheguei no show do Bauxita depois de ver o jogo do Galo, porque tinha que ver, cheguei lá às 10 horas, Ainda bem que eu não vi. Tinha que acompanhar. E você, torcedor do Galo, o que achou do jogo de ontem? Foi justo, não foi justo? O Cuca tá enxergando o que não acontece, o Galo tá vacilando, problema dos desfalques? Mande sua mensagem, 996802910, e na sexta-feira a gente vai sortear ou sensor de ré ou farol para o seu carro enxergar tudinho. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Amanhã tem, não tem essa de feriado aqui. É trabalho, garoto. Vem pra cá amanhã a partir de 1 da tarde. Tem participação aqui do Gabriel Moura. O Cruzeiro vai ganhar do Vila por 3-0 domingo. Vamos surpreender o Flamengo, vencer por 1-0. Sou o cruzeirense, fã do Bijão. Eu também sou fã do Bijão, do Bauxita. Também sou fã do Beta, não sou muito não, com o Beta eu vou te falar. Exagero. Lá do bairro Mantiqueira. Tem mais aí participação? Pedro Cardoso, esse Galo tá complicado, o time não ganha de ninguém, ainda vem querer contratar o Dudu, tá difícil. O que a diretoria tá arrumando? Pedro Cardoso e mora na Savassi. Valeu, Pedrão, grande abraço. Tem mais mensagem? Luizinho de Araxá, a terra que tá no meu coração. Sou fã de Araxá, adoro. Saudade ali da Fonte da Beija. Sou fã do programa. Júnior Brasil, você é 10. Parabéns para a minha América, o Deca campeão. Esse ano, se Deus quiser, vamos subir. Só precisamos ganhar fora de casa, pois no Indepa ninguém ganha da gente. Abraço. Luizinho, beijo. Eu tenho grandes amigos, adoro Araxá. E quero ouvir de vocês o seguinte, Beto Guerra, você como parte interessada, Dudu no Galo, já é fácil. Não vai ter nem que mexer com mudança, você receberia. E ali, receber lá na cidade do Galo, Dudu, você ajuda a fazer uma vaquinha para pagar salário. O que você faz pro Dudu? O que você ajuda? Fala, Dudu, se você precisar de algo, pode contar comigo. Vamos lá. Informação até que trouxe a Joana de Assis, né, no GE, agora há pouco, o Atlético e o Grêmio estariam interessados aí na contratação do Dudu, monitorando a situação dele no Cruzeiro, que deve deixar o Cruzeiro. E aí eu acho o seguinte, cara, eu acho que, pra mim, dentro e fora de campo, é um completo absurdo. Aliás, o Dudu, pra contratar o Dudu, tinha que ser um trouxa. Aí eles arrumaram um trouxa. Agora estão tentando arrumar outro. Parece que o Atlético pode ser esse trouxa. Dentro de campo, 17 jogos esse ano, 2 gols. Pô, tá arrebentando, hein? Vai resolver os problemas do Galo. Ano passado, 19 jogos do Palmeiras, 0 gols, 0 assistência. Pô, tá brilhando, tá realmente uma grande fase. Fora de campo, disse que o que ele está preocupado é com a questão, com o que ele vai receber. Pediu a cabeça do treinador para o presidente. É esse o jogador, mas, peraí, torcedor, o Léo Silva lá em 2011, 10 do 11, saiu do Cruzeiro, veio pro Galo ganhar Libertadores. Então vamos fazer o seguinte, vamos contratar só pela mística. Volta Tardelli, volta Luan, volta qualquer jogador que foi do Cruzeiro, vem pro Galo, que a gente só tem que preocupar com mística. Futebol, extracampo, isso aí interessa, é a mística. Dudu,
Pode vir que a mística tá com você. Tá aí, o Beto Aqui, abrindo tem o que falar, coração. depois disso aí tem que falar que é ironia, porque na internet as pessoas não Não, entendem. mas aqui, não eu quero entendem. saber de vocês dois, inclusive pelo seguinte, o Cuca já trabalhou com o Dudu, mas eu quero ouvir de vocês o seguinte, vocês ficam preocupados de repente o Dudu falar, agora eu vou comer, vou jogar, porque tá comer a grama, vou fazer acontecer, você fica preocupado, acha que tem que ir, se for, ficou livre de um pipinão, e aí? Ô, Júnior, depois de tudo que foi da contratação dele no ano passado, né? Foi um tapa Mas na ele não cara do tava jogando torcedor. mal, não. Ô, gente, mas eu tô falando da contratação. Anuncia o jogador, ele não vem. Fica aquele período lá, depois, aí fizeram um estardalhaço todo, né? Teve gente aí combinando pra limpar a barra do Dudu. Nas redes sociais, grandes, renomados aí, pessoas aí da mídia cruzeirense, fizeram toda uma manobra ali pra torcida aceitar o Dudu. E ajudaram, convenceram ali, a torcida aceitou numa boa. O cara veio, apresentação do Gabigol daquele jeito lá, tudo legal, mil maravilhas. Até que iniciou bem, e eu já falei várias vezes no Cruzeiro, repito, o que o Dudu fala até então, naquele momento antes do jogo de São Paulo, ele não era o pior dos problemas do Cruzeiro, não era. Só que não pode ter uma postura como ele teve, foi desrespeito. E ele vai falar, né? A gente tem que saber qual que é a história dele, porque até então ele reclamou. Aí todo mundo falou que aconteceu isso e aquilo. A gente tem que ouvir a versão dele. Só que onde que a gente vai ouvir essa versão? Só se o jogador postar algo na rede social dele, porque coletiva na toca ele não vai dar. Entrevista, o Cruzeiro não vai liberar ele. Então é só se ele postar algo na rede social. E as informações que chegam, que já está conversando, né? O staff dele, o empresário dele, o André Cury, que é assim com o Marcos. Nós vamos trazer o Dudu aqui, Vamos tentar, ele tem que falar, mas ele tinha que falar ao lá. lado dele. Agora, ô Júnior, perdeu espaço, cara, não tem mais condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Ele desrespeitou a história do Cruzeiro, a instituição, a hierarquia dentro do clube, porque independente se ele é bom, se ele tá ruim, se ele tá mal, se tá fazendo gol ou não, quem decide é o treinador se ele joga ou não. E, Bauchita, aí eu te pergunto o seguinte, se eu sou dirigente do Grêmio, falo, vou ouvir o que a imprensa mineira tá falando, porque só falta isso para eu pegar e acertar. Eu ouço vocês, eu desisto do negócio, é ruim pro Cruzeiro. A gente tem que falar rápido, tá na reta final. Mas e aí? Dudu, gente, um cracaço, leva ele pro seu time, vai resolver todos os problemas do seu time, pode ter certeza, jogador agregador, jogador disciplinado, jogador que não tá preocupado em receber, jogador, pode levar, viu, Beto? Pode levar, vai dar tudo promoção, certo. Aqui, promoção. pega na mão do outro aí, faz o negócio aí, sela o negócio Vamos aí. selar aí, Beto. manda o Pix aí, 60 milhões, pode Aqui, mandar. ó, vai aí que eu vou até tirar a foto de vocês dois aqui, ó. Pode Vou tirar mandar, aqui, pode ó. mandar, manda vai aí, lá, Beto, vai lá, vai, vai lá, vai. pega ali na mão, Vai, vai ó, lá. meu Pix é meu CPF, aí, ó. pode Eu sou mandar. testemunha. Que beleza. Eu sou testemunha aqui. Pegou, Aí, fechou, aqui tudo, é seu, tudo é na seu, hora, é seu, ao vivo. pepino. E amanhã, a partir de 1h, tem mais o seu Bola na Rede imperdível. Esses caras dão show, eles são sensacionais. Vem pra cá que amanhã tem mais. Te lembrando, hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. E amanhã eu tô de volta a partir da 1 da tarde, se Deus quiser. Um beijo, galera. Valeu demais. Vocês são show. Valeu, gente.